E aí, pensador, tudo bem com você? Já reparou como parece que quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais certeza ela tem? É tipo aquele colega que mal entende de política, mas fala como se tivesse a chave para resolver a economia do mundo. Ou aquela amiga que viu uns 2 vídeos no TikTok e de repente virou expert em nutrição, física quântica e espiritualidade. Tudo ao mesmo tempo. É uma coisa, né? É como se a ignorância viesse de mãos dadas com uma confiança absurda, enquanto quem realmente manja do riscado vive se questionando. Isso pode parecer só um traço irritante da nossa natureza, mas acredite, é algo bem mais fundo e, por que não dizer, perigoso. Existe um nome para essa maré: o efeito Dunning-Kruger. Um tal de viés cognitivo tão comum que provavelmente todos nós já caímos nele, ou, pior ainda, fomos o astro principal. Neste vídeo, a gente vai desvendar por que certas pessoas bem menos espertas se acham umas gênias, enquanto as que são de fato sábias vivem numa eterna dúvida. Vamos explorar o que se esconde por trás dessa ilusão de superioridade, como ela mexe com as nossas vidas e o que você pode fazer para não cair nessa armadilha mental. Afinal, a verdade é que a ignorância não pega, até que ela comece a ditar as regras do jogo. E para não perder nenhum dos nossos próximos papos, já sabe, né? Deixe o like e se inscreva no canal. A história começa lá em 1999, quando 2 psicólogos da Universidade de Cornell, David Dunning e Justin Kruger, soltaram um estudo que virou um marco na psicologia moderna. Eles estavam intrigados com um caso de cair o queixo. Um sujeito tinha assaltado 2 bancos com o rosto totalmente à mostra, na certeza de que era invisível para as câmeras de segurança. Por quê? Porque ele tinha esfregado suco de limão no rosto. Isso mesmo, suco de limão. Ele leu que suco de limão podia ser usado como tinta invisível, e na sua lógica, se as letrinhas sumiam no papel, ele também sumiria das lentes. Pense. Bem, ao desvendar essa loucura, Dunning e Kruger se coçaram. Como alguém pode estar tão errado e, ao mesmo tempo, ter tanta certeza de si? A resposta acendeu a luz de um conceito poderoso: o efeito Dunning-Kruger. Em termos simples, esse efeito é um viés cognitivo onde pessoas com pouca habilidade, conhecimento ou competência em uma área específica não só erram feio, como são incapazes de perceber que estão errando. Ou seja, quanto menos a pessoa sabe, mais ela se convence de que sabe tudo. É um lance meio irônico porque o mesmo conhecimento que permitiria a alguém enxergar a própria ignorância é exatamente o que essa pessoa não tem. É como se o cérebro inexperiente levasse um nocaute duplo. Primeiro, por não saber do que está falando. Depois, por não saber que não sabe. Um dos traços mais marcantes desse estudo foi um gráfico que mostra como a confiança da gente se comporta em relação ao nosso nível real de conhecimento. No início, quando alguém tem um pingo de informação sobre um tema, a confiança dispara, explode. É o que eles chamam de monte da estupidez, onde a ignorância gera uma arrogância sem limites. Depois, conforme a pessoa vai aprendendo mais, essa confiança despenca, dando lugar à dúvida, à insegurança e à consciência da própria limitação. Essa fase é o vale da humildade. Por fim, com mais tempo e muito estudo, a pessoa começa a recuperar uma confiança mais sensata, bem pé no chão, baseada numa experiência de verdade. O que é mais assustador é que esse roteiro se repete em praticamente todos os cantos do conhecimento humano, da ciência à arte, da filosofia ao mundo dos negócios. O efeito Dunning-Kruger é como um espelho distorcido da mente, que nos dá a impressão de que sabemos mais do que realmente sabemos, justamente quando menos sabemos do que deveríamos. O efeito Dunning-Kruger se forma por uma mistura fascinante e perigosa de jogadas cognitivas, emocionais e sociais. Para começar, vamos ao cerne do problema. Para saber que você está errado é preciso ter um mínimo de conhecimento. Mas, se esse conhecimento te falta, você também não tem as ferramentas mentais para perceber a sua ignorância. É como se fosse preciso um pingo de inteligência para reconhecer a própria burrice, e sem ela,
O cérebro preenche o vazio com uma confiança cega. Esse fenômeno ganha força por uma ilusão natural do cérebro humano. A tendência de superestimar nossas próprias habilidades. Psicólogos chamam isso de viés de superioridade ilusória. A maioria das pessoas jura que dirige melhor que a média, que entende mais que os outros, que tem mais bom senso. Ah, claro, estatisticamente isso é impossível, né? A média é a média por um motivo. Mas o nosso cérebro não foi desenhado para pensar em estatísticas. Ele quer se sentir seguro, com a autoestima lá em cima, com um senso de controle. Admitir ignorância pode parecer uma ameaça, então, a nossa mente cria uma história que nos faz parecer mais capazes do que somos. Outro fator importante é o chão que a gente pisa hoje, a internet. Com uns poucos cliques, qualquer um tem acesso a um mar de informações. Mas atenção, acesso à informação não é a mesma coisa que sabedoria. Muitas vezes, a gente lê um post, assiste a um vídeo ou ouve uma opinião bem articulada e já acha que sabe o suficiente para fechar a questão. Isso é o que chamam de ilusão de profundidade. Você enxerga a superfície de um assunto e pensa que já domina as camadas mais fundas, que são as que realmente importam. Além disso, a gente vive numa cultura que aplaude opiniões fortes, mesmo quando elas estão totalmente fora da casinha. A sociedade muitas vezes premia a confiança, não necessariamente a precisão. Isso quer dizer que muita gente é reforçada em suas crenças erradas, especialmente se forem carismáticas ou souberem falar bem. Essa validação social joga mais lenha na fogueira da autoconfiança sem base, e ainda tem um toque emocional. É bem mais confortável acreditar que você já entende algo do que reconhecer que ainda tem um caminho longo para aprender. A ignorância, veja bem, é quentinha e acolhedora. A dúvida exige esforço, uma verdadeira escalada. A certeza traz um alívio imediato, enquanto o aprendizado muitas vezes traz desconforto, exige humildade, pede que a gente repense o que já acreditava. Então, o efeito Dunning-Kruger não é só um deslize de julgamento. Ele é um reflexo de como a nossa mente tenta nos proteger da dor de sermos ignorantes. É uma armadilha cognitiva que todos nós podemos cair, especialmente quando a gente acha que está acima dela. O efeito Dunning-Kruger está por toda parte, tipo um fantasma onipresente. Ele aparece na política, na ciência, no trabalho, nas redes sociais e, sem a gente notar, até dentro de nós mesmos. Um dos exemplos mais claros surge no discurso de quem decide ir contra os consensos científicos. Pense naquela pessoa que viu uns vídeos no YouTube e de repente se sente mais sabichona sobre vacinas do que um médico com décadas de estudo. Essa gente não está fingindo. Eles realmente acreditam que têm um conhecimento superior. Eles confundem uma passada de olho na superfície com um mergulho profundo. E essa ilusão de competência os torna perigosamente confiantes. Outro caso clássico está no universo das empresas. Muitas vezes funcionários com pouca experiência, mas uma baita autoconfiança, se postam como líderes naturais, opinam sobre tudo, tomam decisões com uma certeza que assusta, mesmo sem ter a mínima ideia do que estão fazendo. E o mais irônico é que os colegas mais competentes e experientes tendem a duvidar de si, justamente por entenderem a complexidade das situações. Eles sabem que há um mundo de variáveis em jogo, e por isso, pisam mais cautelosos. Moral da história: os mais burros soam mais convincentes, enquanto os mais capazes parecem inseguros. Que coisa! Nas redes sociais, o efeito Dunning-Kruger é amplificado de um jeito quase caricatural. Gente que nunca abriu um livro de economia opina com uma convicção sobre política fiscal que daria inveja. Quem nunca leu uma linha de história explica guerras com a maior autoridade. Influenciadores digitais discursam sobre saúde mental, nutrição, física quântica. E o público compra a ideia porque o tom de voz é firme, o olhar é confiante e as frases são bem construídas. A internet se tornou um palco gigantesco onde a ignorância, bem embalada, ganha os holofotes e, muitas vezes, é confundida com sabedoria.
Até no esporte ou nas artes, a gente vê isso. Um iniciante na pintura, por exemplo, pode achar sua obra uma genialidade e não entender por que ninguém reconhece seu talento. Já o artista experiente, que estudou anos a fio e conhece a história da arte, muitas vezes se sente inseguro sobre o próprio trabalho. Isso acontece porque quanto mais você aprende, mais você percebe o quanto ainda tem chão para desbravar. E esse confronto com a vastidão do conhecimento traz a tal da humildade. Mesmo em conversas bobas do dia a dia, tipo discutir política, na mesa do bar ou debater religião com os amigos, dá para sentir o efeito Dunning-Kruger no ar. Aquela pessoa que mais grita, que mais corta a fala dos outros, que mais insiste que está certa, muitas vezes é a que menos entende do assunto. Enquanto isso, quem mais se debruçou sobre o tema e pensou a fundo fica em silêncio, pesando cada palavra, com medo de ser mal interpretado. O efeito Dunning-Kruger não é um caso isolado. Ele está entranhado no nosso jeito de ser em grupo, de buscar informação, de formar opiniões e de se expressar. Ele nos ajuda a entender por que tantas decisões desastrosas são tomadas por gente que parece ter certeza absoluta do que está fazendo, e por que a verdadeira sabedoria, muitas vezes, vem acompanhada de dúvidas, silêncio e humildade. O lado perigoso do efeito Dunning-Kruger vai muito além de simples mal-entendidos ou opiniões furadas. Quando alguém com pouco conhecimento e uma confiança lá em cima assume posições de poder ou influência, as consequências podem ser sérias e até catastróficas. Imagine um político que, sem entender de verdade as complexidades de uma crise econômica, toma decisões no calor do momento baseadas em certezas que não existem. Essas decisões podem bagunçar a vida de milhões de pessoas, causando desemprego, inflação ou até perda de direitos básicos. No trabalho, líderes que não reconhecem suas próprias limitações tendem a cometer erros graves de julgamento. Eles podem subestimar os riscos, ignorar os conselhos de quem entende do riscado e empurrar estratégias que não levam a nada, simplesmente porque acreditam saber tudo. Isso não só derruba os resultados da empresa, mas também desanima equipes competentes que veem seu esforço ser jogado fora por decisões sem pé nem cabeça. Nas redes sociais, o efeito se manifesta na propagação desenfreada de desinformação. Pessoas com uma compreensão superficial de temas complexos, mas com a voz alta e a certeza no olhar, espalham notícias falsas, teorias da conspiração e preconceitos. Isso alimenta divisões sociais, polariza grupos e dificulta o diálogo que realmente importa, criando um ambiente tóxico onde a verdade, muitas vezes, se perde no meio do caminho. Além disso, o efeito pode abalar relacionamentos pessoais e profissionais. Gente que superestima suas habilidades sociais ou emocionais pode acabar machucando quem está por perto, não por maldade, mas por falta de autocrítica e empatia. Elas tendem a fechar os ouvidos para feedbacks e críticas, mantendo-se firmes em suas crenças erradas, o que gera brigas e isolamento. O mais preocupante é que esse ciclo de ignorância e excesso de confiança é um osso duro de roer. Quanto menos a pessoa sabe, menos capacidade ela tem de perceber a própria ignorância. Isso ergue uma barreira que impede o aprendizado e o crescimento, prendendo o indivíduo num círculo vicioso de erros e falsas certezas. Entender e reconhecer o perigo do efeito Dunning-Kruger é crucial para a gente construir uma sociedade mais consciente, onde a humildade intelectual seja valorizada, o diálogo respeitoso seja a regra e o conhecimento seja buscado com honestidade e dedicação. Só assim a gente consegue evitar que a ignorância, quando combinada com uma confiança desmedida, cause danos profundos e duradouros. Enquanto o efeito Dunning-Kruger mostra pessoas com pouca habilidade jurando que sabem tudo, existe o outro lado da moeda, a síndrome do impostor. Essa é a experiência de quem, mesmo sendo super competente e qualificado, sente uma insegurança profunda e duvida das próprias capacidades. Gente que sofre da síndrome do impostor acredita que é uma fraude que não merece o sucesso que alcançou,
e vive com um medo constante de ser desmascarada como incapaz. Essa sensação pode afetar profissionais, estudantes e até pessoas em posições de destaque, que acabam subestimando suas conquistas e se cobrando demais, numa hipérbole de autoexigência. Enquanto o efeito Dunning-Kruger é marcado por uma confiança exagerada sem base, a síndrome do impostor é o oposto. A falta de confiança mesmo diante de provas concretas de competência. Que coisa, não é? Curiosamente, a síndrome do impostor pode ser um estímulo para o crescimento, já que o medo de falhar muitas vezes leva a uma dedicação intensa e a um aprendizado contínuo. Mas também pode causar ansiedade, estresse e uma paralisia que atrapalha o desempenho e o bem-estar. Reconhecer essa síndrome é o primeiro passo para enfrentá-la, aprendendo a valorizar as próprias vitórias e a entender que o sucesso não é fruto de sorte, mas de esforço e capacidade de verdade. Assim, enquanto o efeito Dunning-Kruger nos alerta para os perigos de se achar o máximo, a síndrome do impostor nos lembra da importância de encontrar um ponto de equilíbrio entre a confiança e a humildade, para que a gente possa crescer de forma saudável e verdadeira. Para se proteger do efeito Dunning-Kruger e realmente evoluir, o primeiro passo é cultivar a humildade intelectual, reconhecer que o conhecimento é um oceano vasto e que sempre há algo novo para aprender, abre espaço para a curiosidade e para aquela vontade genuína de crescer. É fundamental pegar o hábito de questionar as suas próprias certezas e ir atrás de feedbacks sinceros, mesmo que eles virem as suas opiniões de cabeça para baixo. Isso ajuda a ver pontos cegos e limitações que, sozinhos, a gente pode não notar. Outra tática importante é investir em educação contínua e prática focada. Estudar a fundo os temas que te interessam, praticar com disciplina e se jogar em situações que testem suas habilidades são jeitos eficazes de expandir o conhecimento e a competência. Além disso, aprender a lidar com os erros de forma construtiva, vendo-os como um degrau para o crescimento, é crucial para não cair na armadilha da confiança falsa. Também vale a pena cercar-se de pessoas que manjam do assunto e que tenham humildade, que saibam reconhecer suas próprias limitações e estejam abertas a aprender. O convívio com essa turma estimula a reflexão e o amadurecimento intelectual. Por fim, ter paciência consigo mesmo durante o processo de aprendizado é essencial, afinal, a evolução de verdade não acontece num piscar de olhos. Ela brota com persistência e autoconhecimento. Sim, ao praticar a humildade, buscar aprendizado constante, aceitar o que te dizem e valorizar o processo, você consegue desviar dos perigos do efeito Dunning-Kruger e caminhar rumo a uma inteligência mais real. O efeito Dunning-Kruger nos joga na cara uma verdade fundamental sobre a gente. Muitas vezes, o que sabemos sobre nós mesmos é só uma lasquinha da realidade. Reconhecer nossas limitações e aceitar que sempre podemos aprender mais é um ato de coragem e sabedoria. Em vez de nos deixar levar pela ilusão de que sabemos tudo, devemos abraçar a humildade e a busca sem trégua pelo crescimento pessoal. Se você se viu em algum pedacinho desse fenômeno, lembre-se, o primeiro passo para a mudança está em abrir os olhos na consciência. Questione suas certezas, esteja de coração aberto para novas ideias e não tenha medo de tropeçar. É nesse processo que a gente encontra o verdadeiro conhecimento e a evolução. Agora, eu te convido a dar uma olhada nas suas próprias crenças e atitudes. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender melhor esse efeito. E juntos, vamos construir um mundo onde a sabedoria e a humildade caminhem de mãos dadas. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Vamos continuar essa conversa. O conhecimento é uma jornada e ela, meu amigo, começa com você.